Olá, tudo bem? Localiza Unidas. Superintendência do CAD recomenda remédios menos amargos do que esperado para fusão. Importante a gente ter conhecimento dessa última decisão do CAD com relação a um processo de fusão no mercado brasileiro. Depois de muitas especulações e temores entre os investidores, a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, emitiu um parecer na noite da última segunda-feira, dia 6 de setembro, recomendando a aprovação da fusão entre as empresas Localiza e Unidas, mediante apenas alguns ajustes pontuais, alguns remédios, vamos dizer assim, alguns mecanismos corretivos foi o que se limitou a recomendar o CAD. E isso acabou sendo muito bem visto pelo mercado, isso repercutiu nas ações da empresa. E por que isso é importante, né? Porque sinaliza, né, um olhar do CAD para um mercado que já é também muito concentrado, né? Você tem a Localiza, você tem a Unidas e tem a Movida, que são os grandes players, né? 3 grandes players no mercado de locação de veículos, né? E agora o que vai ficar pós decisão do CAD é apenas 2 grandes players nacionais, né? Você vai ter a Movida e você vai ter a empresa resultante da fusão de Unidas e Localiza. Então essa é a nova realidade que o mercado brasileiro vai viver. O que nos importa essa decisão? Nos importa entender esse processo decisório que a empresa, que o CAD tomou, né? E que isso nos diz muito sobre o que esperar em relação ao setor de telecom, né? A venda da Oi Móvel para as concorrentes Vivo, TIM e Claro. O CAD está deixando aí de forma muito clara que admite mercados mais concentrados. Essa é a mensagem que o CAD está dando. É perfeitamente possível administrar mercados mais concentrados. E isso nos interessa porque essa mensagem que o CAD está dando, ela vem em linha com tudo que a gente entende e acredita. Nós temos aqui no canal Viver de Renda uma pasta falando sobre o CAD, o que é o CAD, os seus grandes processos, os seus julgamentos com relação a processos de fusões e aquisições. Citamos vários cases do passado, e assim ao estudarmos um pouco esse histórico do CAD, nós começamos desde o ano passado a afirmar um entendimento. Olha, o CAD e a Anatel vão aprovar a venda da Oi Móvel para esses 3 players, Vivo, TIM e Claro. Não haverá problema. Enquanto que muitos analistas, né, de bancos, de corretora, na internet, até hoje, dizem que há um risco de não ser aprovado, nós nunca dissemos isso. Nós sempre fomos afirmativos em dizer, olha, não existe risco, será aprovado, talvez alguma medida corretiva, mitigadora, pontual, mas a venda não será barrada. Estamos dizendo isso desde o ano passado. Quem é inscrito do Viver de Renda sabe disso. Então, essa mensagem ela se fortalece ainda mais agora com essa decisão no setor aí de locação de automóveis, né? Então, isso vem vamos dizer, reforçar as nossas convicções. Eu sempre disse, 0 de riscos em relação à venda ser barrada. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Sou Clóvis Faleiro, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Aqui já são mais de 700 vídeos em que trago um pouco da minha leitura sobre o mundo empresarial, onde eu vivi
há cerca de 30 anos construindo uma carreira como consultor, vivendo esse ambiente corporativo por dentro, trabalhando com alta administração de empresas, empresas listadas na Bolsa brasileira, na Bolsa americana, entendendo o procedimento, vamos dizer assim, entendendo o mundo empresarial por dentro, né? Estudando com grandes autores, grandes pensadores, tive a oportunidade de construir uma história profissional e adquirir um conhecimento muito específico voltado a essa compreensão desse universo corporativo. E na Bolsa 15 anos, então erros e acertos cometidos até chegar às crenças que eu tenho hoje. E eu estou disponibilizando tudo isso, são mais de 700 vídeos, maratone todos, isso vai mudar a sua vida, a sua percepção sobre esse universo e vai lhe ajudar a formular estratégias vencedoras na Bolsa de Valores. Em especial, o que fazer nesses momentos de tensão no mercado, momentos de correção, né? O 7 de setembro gerou um 8 de setembro, as bolsas despencaram, investidores internacionais indo embora, o que fazer? Muitos ficam atônitos, muitos ficam em pânicos nesses momentos, ruídos demais nas redes sociais, as redes tóxicas, né? Onde predomina a ignorância e a insensatez. Nesses momentos você se afasta da multidão, segue os tubarões, para onde eles estão indo, isso que é importante saber. A gente tem que ir junto. Simples assim, não tem mistério. Muito bem, nesse domingo eu quero trazer um pouco da minha leitura sobre algumas questões envolvendo o estudo de caso da Oi, e a gente começa exatamente por essa ideia de que o CAD caminha para consolidar esse entendimento de que a venda da Oi Móvel será autorizada, né? E aí saiu uma matéria também sobre isso na Money Times, dizendo, apesar de resistências, venda de ativos da Oi deve passar pelo CAD sem surpresas. Ora, veja, Money Times está dizendo isso, que coisa incrível, hein? A Money Times está afirmando em matéria, apesar de resistência, a venda de ativos da Oi deve passar pelo CAD sem surpresas. Nossa Senhora, que mudança de entendimento maravilhoso da Money Times, não é verdade? Antes tarde do que nunca, eu diria para a Money Times. Antes tarde do que nunca. Semeou o terror ao longo de meses, não é? Semeou o terror. Busca aí as notícias da Oi na Money Times, que você vai ver que foi aquela coisa assim absurdamente negativa ao noticiário. Notícia ruim atrás de notícia ruim. E sempre semeando a dúvida, sempre semeando o temor. Aí eu lembro do Larry Fink, CEO da BlackRock. Você assistiu o vídeo que eu fiz sobre o Larry Fink? Procure. Importante, um gestor da maior empresa de investimentos do mundo. 10 trilhões de dólares nas mãos desse homem, sob o comando deste homem, Larry Fink. E ele disse, a mídia financeira vive de produzir volatilidade. A mídia financeira vive de produzir volatilidade. Então, não sou eu que estou dizendo, é o Larry Fink, CEO da BlackRock. E eu concordo em número, gênero e grau, porque é isso que nós temos assistido com relação à Oi, né? Uma produção gigantesca de notícias ruins, parece que a empresa é um cachorro morto, parece que o Rodrigo Abreu é um CEO mequetrefe, de péssima qualidade, entendeu? Que a Oi é um timinho de quinta categoria. É assim que eles tratam a Oi. A gente precisa se afastar desse ruído, se afastar dessa volatilidade e identificar as oportunidades. Identificar as oportunidades. Fazer como os tubarões. Eles sabem o que fazem. E aí, lembremos Warren Buffett, o mercado, ao contrário do Senhor, não perdoa quem não sabe o que faz. Entendeu? Então, tem muita sardinha que morreu nesses últimos meses na Bolsa de Valores, teve prejuízos violentos porque venderam suas ações no prejuízo. Outras tantas essa semana estão vendendo também suas ações no prejuízo, entendeu? E assim, paciência. Eu não sinto pena. A pessoa para entrar na Bolsa precisa ter conhecimento.
Quem entra na Bolsa sem conhecimento e que não está disposto a buscar conhecimento qualificado, esse aí tem que penar mesmo, tem que tomar na cabeça. Porque tomando na cabeça aprende. Ou não, né? Às vezes aprende. Às vezes é preciso se arrebentar para aprender alguma coisa. Aqui a gente procura transmitir paz, calma, quietude, transmitir as nossas experiências, tudo que a gente já viveu. Acredito que seja algo extremamente relevante para que você consolide uma visão inteligente para investir na Bolsa, né? Então a Money Times saiu com esta pérola, que agora a venda de ativos da Oi deve passar tranquilamente no CAD. Até pouco tempo atrás, só prevalecia as dúvidas sendo noticiadas na Money Times. Agora, parece que tudo mudou da água para o vinho e que a venda, diz a Money Times, deve passar tranquilamente pelo CAD e diz que isso está sendo afirmado agora pelos brilhantes analistas da Ágora Investimentos e do Bradesco BBI em relatórios divulgados recentemente para os seus clientes. Olha que coisa maravilhosa! Eles agora descobriram isso. Excepcional a visão desses caras, excepcional. Brilhantes, brilhantes mentes, mentes brilhantes. Segundo as corretoras, as especulações foram levantadas após membros do governo demonstrarem preocupação com o processo de venda dos ativos móveis da companhia para Vivo, TIM e Claro, segundo reportagem da Folha, no dia 1º. Em resposta, o Ministério disse que essas questões serão tratadas pela Anatel e pelo CAD, que tomará as medidas necessárias para garantir competitividade no mercado de telecom. Em julho, o CAD declarou as vendas das operações móveis da Oi como um processo complexo e estendeu o prazo previsto para sua decisão final. Não estendeu, disse que poderia estender, né? Não está estendido ainda. E a turma não sabe nem o que é processo complexo na classificação do CAD. Então, predomina neste meio da mídia financeira e de muitos analistas e de corretoras e de bancos, aquela visão superficial. O povo fica boiando nas águas do lago e não mergulha, não sabe o que tem embaixo, entendeu? Fica na superfície. Essa é a pior maneira para você fazer qualquer coisa. Se você quer ter compromisso com o erro, fique na superfície. Isso eu aprendi na minha vida de consultor. Se você quer ter realmente compreensão das coisas, você precisa se aprofundar. Se aprofundar. Quem não mergulha fundo numa coisa não vai conseguir entendê-la da forma correta. E esse é o mal dos grandes das grandes casas de análise, de analista de banco, de corretoras e muito mais ainda na internet, que aí é terra de cego, né? É o que a gente tem visto aí. Muita gente falando bobagem, muita gente falando bobagem. E nós aqui vamos repercutir a entrevista agora do CEO Rodrigo Abreu, inclusive, da Oi, que inclusive ele diz isso, que muita gente falando bobagem, muita gente falando o que não sabe, né? E isso é o que a gente já vem afirmando aqui já há algum tempo. Mas vamos lá, vamos à entrevista do Rodrigo Abreu, que foi uma entrevista importante dada para a XP. A XP tem um programa, né? A XP é o Expert Talks, entendeu? Que a XP tem. E eles fizeram no dia 8 de setembro uma live, né, com o Rodrigo Abreu. Então vamos para os pontos importantes que eu queria aqui destacar com vocês. Primeira coisa, a venda da Oi Imóvel, disse o Rodrigo Abreu, traz dinheiro para o caixa da empresa. Traz dinheiro para o caixa da empresa. Ela é indispensável para o êxito da nossa estratégia. É indispensável para o êxito da nossa estratégia. Ou seja, se não sair a venda da Oi Celular, temos aí um grande problema. Deixou muito claro isso e ele já vem dizendo isso há muito tempo, não é de agora, né? Então, é preciso a aprovação da Anatel e do CAD e diga-se de passagem que isso já demorou demais. Essa demora tem feito oportunistas de plantão
utilizar fontes do próprio Ministério das Comunicações para criar ruídos na internet, e foi o que foi criado pela mídia financeira no dia 1º de setembro e fizeram as ações despencarem 8%. Vamos em frente. E que o ministro Fábio Faria deveria se manifestar, né? Saiu uma nota dizendo que o Ministério não via nenhum problema, mas ele deveria falar sobre o assunto. O ministro Fábio Faria até agora não falou sobre o assunto. Até deixamos aqui uma ideia ao longo dessa semana das pessoas entrarem na página do Instagram do ministro Fábio Faria e pedir para ele se manifestar sobre esse assunto. A matéria que saiu no dia 1º/9, cuja fonte que abasteceu o jornal foi uma pessoa do Ministério das Comunicações, e que gerou ruído e fez a Oi cair 8% num único dia. Clássico movimento especulativo, né? Clássico movimento especulativo, e que o ministro precisa entender que quanto mais o CAD e a Anatel demoram para se manifestar, mais especulação acontece. Então, a demora gera especulação. E se você pode equacionar essa situação e não equaciona, não acelera a solução do problema, você é parte do movimento especulativo. É assim que eu entendo. Você é parte do movimento especulativo, porque você está retardando uma manifestação, seja quais forem os seus argumentos, já são mais de 200 dias, né? Você está retardando, dizendo que está com o tempo regimental, bonito de ser dito, mas está alimentando, o seu tempo regimental está alimentando o processo especulativo. Então, sabendo disso, eu no seu lugar, órgão regulador, eu estaria preocupado em tentar acelerar isso para zerar esse movimento especulativo que prejudica pessoas que estão colocando seus dinheiros, suas economias na Bolsa de Valores e acreditando numa empresa, estão sendo por conta do seu despreparo, que aí também temos que falar que quem perde dinheiro na Bolsa é por conta do despreparo. Despreparo. Então, é preciso entender também isso, né? Que são presas fáceis para os especuladores, né? É isso que a gente precisa entender. Voltemos ao Rodrigo Abreu. A Nova Oi, ele disse, ela continua dona de 42,1% da Vital. E isso é importante para o futuro da empresa, pois essa participação pode chegar a 30 bilhões em pouco tempo. Em pouco tempo. Então veja que ele considera aí já o que eu conversei com o canal de RI na semana passada, de que podemos estar trabalhando com um múltiplo de 13 vezes o EBITDA como um cenário plausível para a Vital chegar a 70 bilhões de reais e a participação da Oi chegar a quase 30 bi. Isso já está fazendo parte da leitura do próprio CEO da empresa, Rodrigo Abreu. Isso tinha sido nos adiantado pela conversa que tivemos com o RI, né? O plano de reestruturação, disse o Rodrigo Abreu, ele buscou focar 100% no cliente a partir de agora, né? Nós vamos focar 100% no cliente, buscando diferenciação. Você assistiu os vídeos de ontem? Falando sobre isso, sobre diferenciação, vantagem competitiva, né? Falamos quais são as grandes vantagens competitivas da Oi. Falamos sobre a estratégia do Oceano Azul, de ir para um lugar onde não há concorrência, ou a concorrência é muito pequena, né? Assista os vídeos de ontem. Entenda essa dinâmica da estratégia do Oceano Azul. A capilaridade da Oi, disse o Rodrigo Abreu, nos permite estar em todo o país e em 2024 ter uma receita de 15,5 bilhões. E ele não falou, mas aí eu falo, complemento, mais os dividendos que vai receber da Vital, que estão na casa do bilhão. Então tem mais aí os dividendos da Vital que a Oi vai receber, que está na casa do bilhão. Então é isso que a gente precisa entender. É 15,5 mais dividendos da Vital, na casa do bilhão. Continuou o Rodrigo Abreu na sua live. Nós queremos ser uma empresa mais leve, isso vai dar mais dinâmica e flexibilidade operacional para nós, e com isso nós temos como foco desenvolver novos negócios que vão construir o futuro da Nova Oi. Então,
É isso que a empresa está focada, em ser uma empresa olhando para o cliente, desenvolvendo novos negócios para o futuro da empresa, e isso tem a ver com sua nova face, que é a face de tecnologia, ok? Tecnologia. E aí ele disse, olha, com relação à fibra ótica, é preciso entender o seguinte, que o que o cliente vai buscar cada vez mais é a conexão de ultra velocidade. Isso tem muito a ver com a vantagem da fibra ótica, né? Vamos recordar que no primeiro trimestre de 2019, a nossa participação em fibra ótica era de 4% do mercado. 4% do mercado era a nossa participação no primeiro trimestre de 2019. Agora, no primeiro trimestre de 2021, a nossa participação já é de 23% do mercado. Então, esse é o grande salto de 2019 para 2021 em 2 anos. E essa empresa vai continuar pisando no acelerador, pisando no acelerador. Então, ele disse de forma muito clara, nosso objetivo é fazer da Oi a maior operadora de fibra ótica do Brasil. A maior operadora de fibra ótica do Brasil. Vai haver sim um processo de consolidação, deveremos ter 3 ou 4 empresas liderando o mercado nacional. Isso vai variar de acordo com as características de cada cidade, de cada região, né? Podendo haver entre esses 3 ou 4 a presença de um player regional que atua naquele ambiente. Então é isso que a gente tem, essa é a visão do CEO da empresa com relação ao mercado. Ele continua, olha, novos fluxos de receita serão criados. Novos fluxos de receita serão criados. Nós estamos trabalhando em várias frentes possíveis e usamos a base de clientes que temos. Usamos a base de cliente que temos e estamos trabalhando em várias frentes possíveis para criar novos fluxos de receita. Por exemplo, ele disse, nós criamos o Oi Expert. O Oi Expert, em 1 ano, está gerando receita de 100 milhões de reais. Criamos o Oi Expert, que em 1 ano está gerando receitas de 100 milhões de reais. Estamos estudando e estamos trabalhando em diversos negócios, fazendo estudos, pesquisas e modelagens. Temos aí serviços de saúde, em análise, em estudo, serviços na área de segurança, de inteligência para casas, para residências, então inteligência artificial para casas conectadas, casas inteligentes. Tem o marketplace, tem a área de serviços financeiros que está sendo trabalhada, estudada. Tem também a parte aí de educação, que podemos ter coisas novas aí também nessa área educacional. A área de logística, tudo isso está sendo estudado. Como agora a empresa está livre de uma imensa infraestrutura, que era aquela infraestrutura da Oi Celular, que tomava muita energia e atenção da Oi, como está livre das torres de radiofrequência, como está livre dos data centers, né? E também livre de uma parte aí da responsabilidade da gestão da sua infraestrutura de fibra ótica, que agora tem o BTG à frente disso. A Oi não é um sócio minoritário, como burramente algumas pessoas dizem, né? A Oi é um sócio relevante, ela tem 42,1%. Ela tem menos ações do que o BTG, claro, mas isso não faz dela um sócio qualquer, né? Não faz dela um sócio sem expressão. Então, essa afirmação de que a Oi é um sócio minoritário, ao meu ver, é equivocada. A Oi é um sócio relevante, é isso que ela é, entendeu? E quer entender um pouco a dinâmica do que vai acontecer do IPO, nós já fizemos vídeos aqui falando sobre isso. Então, maratone, vai lá na playlist que você vai entender um pouco como será o IPO em 2025 da Vital, que tem muito a ver, no nosso entendimento, com o que aconteceu com a Braskem, cujos donos são Odebrecht e Petrobras.
Então já falamos sobre isso aqui. Quer entender mais isso? Maratona os vídeos, porque já falamos bastante sobre esse assunto. E aí continua o Rodrigo Abreu. Nós estamos olhando esses negócios porque alguns deles podem se tornar viáveis e escaláveis, porque é isso que se quer, né? Tornar os negócios escaláveis, porque esses aqui vão dar certo, esses que vão dar resultados, ok? Aí ele brincou, ele disse assim, olha, eu costumo dizer que não há monotonia na Oi. Todo dia são muitos desafios. Todo dia são muitos desafios. Então, se você não quer monotonia, a Oi é o lugar certo para você trabalhar, por exemplo. Porque aqui todo dia tem novidade. Entregamos o planejamento, disse o Rodrigo Abreu, entregamos o planejamento de 2020, 2021, e aí até na minha conversa com o RI, eles disseram assim, olha, a gente entregou mais do que prometemos, e eu concordo com eles. Eles entregaram, a Oi entregou mais do que foi prometido, né? E aí o Rodrigo Abreu falou isso, entregamos o planejamento e esperamos ter tudo concluído, ou seja, a aprovação das vendas da Infraco e da Oi Imóvel, no mais tardar, disse ele, até o primeiro trimestre de 2022. No mais tardar, até o primeiro trimestre de 2022. E aí ele deixou muito claro que a cabeça hoje dele e da sua equipe e da empresa já é o novo plano estratégico 2022-2024, ou seja, 2021 já foi, né? Eles estão focados agora em 2022 e 2024. E aí ele disse assim, olha, é importante a gente entender que embora a Oi tenha dado entrada na sua aprovação, na sua recuperação judicial em 2016, essa recuperação judicial ela só foi aprovada já no segundo semestre de 2017 e só em 2018 que nós reestruturamos a governança da empresa, quando foi constituído um novo conselho, e apenas em 2019 nós aprovamos um novo plano estratégico internamente. Então, ele disse, nós estamos passando por uma grande transformação, eu diria, e que tem um período de tempo de 2 anos até aqui, 2020 e 2021, porque somente em 2018 que a gente teve uma nova governança, em 2019 é que esse novo conselho aprovou um plano estratégico e a gente teve vamos dizer assim, uma implementação desse plano em 2020 e 2021. Estamos falando, portanto, de 2 anos de uma transformação gigantesca. Por isso não faz sentido o mercado tratar a Oi como uma empresa mequetrefe, nem tampouco o senhor Rodrigo Abreu como um empresáriozinho de 5ª categoria. Mas é assim que a mídia tradicional financeira está tratando a empresa pelo excesso. Basta você dar um Google aí que você vai ver o excesso de matérias negativas contra a Oi. Ou seja, não reconhecem nada do que foi feito. E muita gente falando besteira, falando abobrinha, falando idiotice nas redes sociais, na internet e em canais de investimentos, inclusive ligada à mídia financeira, né? Como citei aqui o caso recente da Exame Invest, falando uma série de bobagens numa live com relação à Oi, né? Mostrando um profundo desconhecimento sobre o case, zero de estudo, né? E me chamou a atenção isso, porque o pessoal da Exame Invest, imagine, que loucura. E ele disse, nós estamos passando por uma grande transformação e essa transformação ainda continuará nos próximos 3, 5 anos, né? Passando por essa transformação. Ele disse, com relação a Vital, eu ainda queria deixar claro que nós entendemos que existem múltiplos para olhar a valorização da Vital, que podem ir de 10 a 15 vezes, até 20 vezes. Esses são os múltiplos normais das empresas de fibra, de infraestrutura de fibra ótica, quando a gente olha o mercado externo. Nós estamos trabalhando com esses diversos cenários para a Vital, né? Num primeiro momento, eles traçaram um valor de mercado para 2024, considerando um múltiplo de 10, e agora, pelo
pelo que ele disse, né, de valor nessa live e pelo que eu já tinha conversado com o RI da Oi, a possibilidade de um múltiplo de 13 vezes já está também no radar deles, no cenário, como um cenário plausível, né? E pode ser até mais, né? Mas trabalhemos, vamos dizer assim, de uma maneira mais conservadora. Eu já trabalhava com múltiplo de 13 quando ele lançou o múltiplo de 10 vezes o EBITDA para a Vital. Eu achei que ele foi extremamente conservador e acho que estou sendo conservador com 13 vezes. E aí a gente tem a Vital valendo 70 bilhões e a participação de 42,1% da Oi chega a quase 30 bi. E lembrando que em 2024 a Oi vai estar com uma dívida, aí na casa de 9, 10 bi no máximo, e que pode sofrer variação para mais ou para menos, conforme a dívida líquida, né, conforme o caixa da empresa, conforme variação cambial, e que com a venda de uma fatia de ações da Vital, a Oi pode levantar aí o valor, se quiser, para pagar a dívida inteira. Não é isso que é o natural. As empresas costumam também ter uma dívida e preferem renegociar essa dívida para o longo prazo do que quitá-la na sua integralidade. Mas trazer essa dívida para 4 bilhões, 4 bilhões e meio, é isso que a gente enxerga como uma possibilidade para pós-IPO da Vital, né? Que é onde a empresa vai fazer, a Oi vai fazer uma nova capitalização do ponto de vista de ter um dinheiro nas mãos proveniente de uma venda de uma fatia das ações da Vital. E aí o Rodrigo Abreu disse, olha, as ações da Oi, a gente tem visto essa queda, não entendemos como uma coisa que seja justificável essa correção que teve. Não é simples entender a Oi. Existem muitos ruídos, muitos eventos que acontecem, muitos ruídos a toda hora, a todo instante. Muita gente ainda diz que a aprovação móvel é um risco. A gente ouve pessoas falando o tempo todo sobre coisas que não conhecem, sobre coisas que não entendem. Isso foi o Rodrigo Abreu falando, viu? Muita gente falando coisas que não conhecem, coisas que não entendem. Muita gente falando sem saber o que está falando, disse ele. Acreditamos que a venda será aprovada sim. Acreditamos que a venda será aprovada sim. Não temos preocupação com relação a isso. Aí ele reforçou, olha, temos que entender que muitos fundos não entram em empresas em recuperação judicial, são proibidos pelos seus estatutos, né? O nível de pessoa física da Oi é alto, e aí ele me fez uma colocação que me chamou a atenção. Ele disse, está na casa de 50%. O número de pessoas físicas é alto, está na casa de 50%. Lembrem que há um tempo atrás eu trouxe uma informação da B3, né, que já estava defasada, mas não tinha sido atualizado mais. Era uma informação que fazia alusão a abril deste ano e que dava que o número de pessoas físicas na Oi estava na casa de 86%. Depois eu fiz um vídeo, depois daquele 1º de setembro, dizendo que eu tinha uma expectativa que tivesse diminuído 30%, daqueles 86%, 30% tivesse ido embora. Então estaríamos em 56% mais ou menos. E agora, na live, o Rodrigo Abreu disse, olha, o número de pessoas físicas é alto, está na casa dos 50%. Então, é uma informação que ele está trazendo, ele deve ter, obviamente, esse número na sua planilha, na sua agenda. Então, é um número que consolida aquele entendimento de que muita gente saiu no 1º de setembro, abandonou o barco com prejuízo, né? E que o número ainda é alto, né? Mas veja que numa live da Camille Faria, quando ela era ainda da Oi, ela disse, a Oi vai passar por uma mudança de base acionária. Isso a gente está dizendo desde o ano passado, né? De que a gente vai mudar o perfil do acionista da Oi, que no máximo 12% serão investidores pessoas físicas. Então o Rodrigo Abreu nos traz a informação que já está em 50% e vai cair mais. Vai cair mais, porque será no máximo 12%, isso eu estou afirmando para vocês desde o ano passado. Desde o ano passado eu estou fazendo essa afirmação, que será no máximo 12% de pessoas físicas. E aí ele disse, esse universo de pessoas físicas acaba se movendo com ruídos.
Isso é o que a gente tem visto, né? E os ruídos são provocados, eu complemento, né? Ele não disse, mas eu complemento, pelos especuladores. Porque toda ação abaixo de R$ 3 para baixo, ela é uma ação especulativa. Não importa se a empresa está em recuperação judicial ou não, isso não é relevante. O que é relevante a gente entender é que uma empresa de R$ 3 para baixo, ela é uma ação especulativa, porque ela é barata, ela é facilmente manipulada por quem tem algum dinheiro de maior envergadura. Então ele faz a empresa subir ou descer conforme ele queira, entendeu? E é isso que a gente precisa entender, porque muita gente acaba sendo vítima fácil dos especuladores. Mas é vítima do especulador pela falta de preparo. Então, na verdade, você é o seu pior inimigo. Lembre-se daquele exercício que eu sempre sugiro aqui. Vá para frente do espelho e se olhar. Na sua frente tem o seu pior inimigo. É isso. Simples assim. Continuando, nessa fase final já aqui do vídeo, ele declarou isso. Olha, o perfil acionário da Oi está mudando e vai mudar a partir da saída da RJ. O próprio Rodrigo Abreu disse, ele vai mudar a partir da saída da RJ. E aí ele lembrou de que vão ser feitos 6 bilhões por ano de investimentos na Vital. Isso significa aí de 2022 a 2026, vão ser 30 bi em 5 anos, 6 bi por ano. Então, expansão da Vital, que já é a maior rede de fibra do Brasil, 400 mil quilômetros, que vai crescer mais, né? Vai manter a dianteira, né? Porque quem fica parado fica estagnado, e quem fica parado perde mercado, então ela vai continuar se expandindo. Lembrou aquela operação de debêntures de 2,5 bi, né? Que a Oi fez em nome da Infraco. A Vital vai quitar essa dívida com a Oi, certo? E falou sobre o leilão do 5G, dizendo, olha, existem algumas faixas de frequência que a gente pode até ter algum interesse, vai depender muito do edital. Via de regra, nós não participaremos do leilão do 5G. É possível que em algumas faixas de frequência tenhamos algum interesse, mas vamos olhar o edital, porque a depender das exigências ficaremos de fora, né? Então, sobre 5G, está aí a posição do Rodrigo Abreu. Falou da arbitragem, porque a gente fala aqui que temos que ter no radar, que a Oi tem 14 bilhões em créditos tributários. 14 bilhões, essa é a estimativa do próprio RI da Oi, estudos feitos internamente pela empresa, 14 bi de créditos tributários. E existe aí essa outra conta, que é a conta da arbitragem. Ele deixou claro o seguinte, olha, a concessão era insustentável há muito tempo. O regime de concessão com a Anatel, com o governo, era insustentável há muito tempo. O ônus deveria ter sido revisto pelo governo, né, pelo órgão regulador, já faz muitos anos, né? O equilíbrio econômico e financeiro estava comprometido da concessão e havia demanda de reajustes sucessivos que demoraram, que alguns não aconteceram, quando aconteceram demoraram, e embora isso estivessem previstos. Então, temos aí uma arbitragem, um processo de mediação aberto entre a Anatel e Oi, que fala aí da casa de alguns bilhões de reais, que vão ser apurados pela mediação da arbitragem, né? Vão ser apurados aí nessa mediação. E aí a ideia é que se faça uma análise em um cálculo do que seria, o que é que cabe à Oi, o que é que cabe à Anatel por conta dessa revisão, e uma decisão sobre esse assunto deverá ser conhecida provavelmente em 2023, no final de 2023, certo? Então, era isso que a gente tinha para falar nesse vídeo de hoje, porque julgamos extremamente importante repercutir toda vez que o CEO da empresa se manifestar. Nós temos que seguir um caminho lógico para formar as nossas convicções. A gente precisa sempre buscar tirar as nossas dúvidas com o canal de RI da empresa. É o canal oficial de comunicação. Então, não podemos ficar ouvindo boatos, ruídos de internet. Tem dúvidas? Bate na porta do canal de RI para tirar as dúvidas lá, né? Além disso, o que mais fazer? Óbvio, está garimpando todas as informações, lendo tudo que sai sobre a empresa, mas nas dúvidas, buscar o RI para esclarecer.
e assim não se contamina pelo ruído de internet e na mídia financeira que vive de volatilidade. Disse o Larry Fink, mídia financeira vive de volatilidade. CEO da BlackRock disse isso. Muito bem. Então temos que ter isso. E além disso, temos que acompanhar o que os executivos da empresa falam, sobretudo o CEO, que é o grande maestro da orquestra. Muita gente me perguntou, a saída da Camille Faria é bom ou ruim para a Oi? Será que prejudica? Vai para a concorrência? Pode usar dados sigilosos? Olha, não é assim que a banda toca no mundo empresarial. Não queira, de repente, tirar conclusões a partir de coisas que talvez você fizesse. Né? É preciso se olhar no espelho. Preciso se olhar no espelho. Os altos executivos de empresas, eles têm um código de convivência, um código de conduta, existe uma reputação. Essa reputação é construída com um trabalho sério, com credibilidade. Uma vez perdida a reputação, você não encontra mais oportunidade de trabalho em lugar nenhum, entendeu? E um profissional desse tipo, desse naipe, não vai se expor a esse tipo de coisa. Então, zero de preocupação com atitudes antiéticas da Camille Faria. Jamais vai acontecer isso, entendeu? Não tenho essa expectativa, isso não está no meu radar de preocupação. Uma troca normal, entrou uma outra profissional também qualificada, veio da Claro, passou pela Telefônica Vivo, profissional do mercado, respeitada, também da área financeira. Nada muda. O importante é o CEO. Ele é o maestro. É ele que escolhe e monta a sua equipe. É ele que cria, que estrutura o planejamento estratégico. Ele que lidera a revolução. Então, se temos que olhar sempre para alguém, é o CEO da empresa, né? E neste caso estamos falando aí pelas características de um CEO, uma liderança nível 5. Não sei o que é isso. Bom, maratone os vídeos, vai ver os vídeos que a gente produziu sobre o Jim Collins, que aí sim você vai entender o que é um líder nível 5 e as vantagens de investirmos numa empresa que tem uma liderança de nível 5. Faremos um vídeo ainda hoje. Fique com Deus, aproveite o domingo e até a próxima. Deixa o like, compartilhe. Abraços. Tchau.